Tem alguma dúvida naquilo que nós ministramos até aqui? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Tem sido funcional? Vocês têm entendido e têm conseguido entender e têm dado fruto? Essa é a pergunta. Responde aí. Se você acha que sim, diz que 0800. No final, você decide. Quem lembra aí do você decide já tem uns quilômetros rodados, viu? Vamos lá. Tem conseguido entender? Os microfones estão semi-abertos, né? Que aqueles que quiserem comentar alguma coisa, pode abrir teu microfone e comentar. Eu se divirto, né? Eu posso falar? Pode sim. Eu vou falar assim por mim da questão dos ciclos, né, dos portais. Eu atuo na área aí da psicologia, né? Então, assim, como que mudou o meu olhar? E assim, eu fico impressionada porque tem tudo a ver o que você fala, né? Assim, a revelação que Deus tem te dado, como que encaixa na questão da teoria, né? Aí dos portais, principalmente dos 7 portais da alma, eu estou impactada, e eu estou usando isso no meu consultório, e eu estou vendo uma libertação das pessoas, uma coisa incrível, incrível, né? Porque eu oro naquele sentido, da questão dos portais, e eu vejo, assim, alguns, né? Até porque eu trabalho, às vezes, com pessoas da igreja, e eu começo a explicar, e faz todo sentido. Então, assim, para minha vida, na minha profissão, eu vi, assim, de uma forma maravilhosa. E o tanto que o Senhor tem te revelado, que você está alinhado, muito na teoria, sem saber às vezes, né? Eu fico assim, eu fico admirada, eu falo assim, como Deus é o do Senhor da sabedoria, o espírito de sabedoria, de entendimento e conhecimento, né? Então, é uma coisa maravilhosa. E através disso que você vai falando, aí eu fui entendendo a questão da menorá, então, assim, foi abrangendo, né? Que não tem como eu receber os 7 espíritos se esses portais estiverem abertos, né? A unção não, a unção vaza, né? Então tem que fechar esses portais mesmo para que a unção fique e eu venha fluir nessa unção de Deus e nos 7 espíritos do Senhor. Então, assim, maravilhada por isso. Amém. Aleluia. E é muito interessante, né? Como a gente fala, é muito bom, às vezes, você ter a visão de um profissional daquilo que a gente está falando, porque a gente pega como um entendimento e uma revelação, mas essa revelação ela não pode contradizer a parte teórica, porque senão fica muito coisado. E é bacana quando a gente tem esse feedback de profissionais, porque você vê que realmente está alinhado, né? Está alinhado e você vê que é o Senhor revelando, trazendo e um alinhamento do ser humano em si. E é bacana. Obrigado, obrigado mesmo. Que o Senhor continue te usando aí. Tem mais algum irmão que queira compartilhar? Aleluia, Eduardo. Obrigado. Eu sei que o Senhor vai continuar aí, romper com essa estrutura, porque Cronos é um governante intergaláctico, né? Parece aí a guerra de Star Wars, mas é uma realidade, querido. Você acaba assistindo, às vezes eu assisto alguns filmes, né? Às vezes eu paro, às vezes eu estou em viagem, alguma coisa, e assisto, e eu gosto um pouco desses filmes de ficção, porque de ficção não tem nada, né? Você vê a mente dos caras que estão recebendo algumas informações, você fala, cara, como que pode, né? E aí você vai vendo eles fazendo alguma coisa que você vê que é guerra espiritual purinha, purinha, purinha. Shalom, Fernanda. Então, tem sim. Eu vou passar aqui para vocês. Vamos lá. Quem tem alguma coisa para comunicar, já vai falando aí. Deixa eu pegar aqui. Se abre a tua página na internet. Estava aqui postando vídeo. Se abre aí, vai lá
em www.apedergregorio.com. Aí você vai entrar no site. Agora eu estou em Minas Gerais, aí você está vendo o trem, né? Literalmente o trem passando. Aqui. Então, por isso aqui tudo é trem. Uma expressão muito bacana. Então, o trem está lento aqui também. Vamos lá. Você vai entrar no meu site aqui e vamos ver se já está postado. Geralmente, irmãos, aqui eu até falo, muitas pessoas me perguntam, apóstolo, como faz para participar das tuas aulas? Né? Se você entrar aqui na área do aluno, você vai ter as aulas, porém aqui vai ter as aulas pagas. Você vai ter que pagar para entrar. Então, tem Ciclos de Deus, tem mapeamento, Escola de Libertação, Confrontando a Estrutura da Nova Era, Batalha Espiritual, que são planos pagos. Então, você vai vir aqui, ó, mais, e área do aluno restrito. Você chegou aqui, coloca a senha Éder, 1, 2, 3. Aqui está tudo liberado. O que tem lá, aqui, é 0800. Bem? Então, entrou aqui, área do aluno restrito. Aí, aqui está toda essa parte. Então, entrou, Ciclos de Deus. Deixa eu ver se está de boa aqui, liberado. Tá aqui, ó. Ciclos de Deus tem todas as aulas que a gente já ministrou. Tá? Você vai entrar aqui. Eu sempre aconselho, queridos, a entrar com o computador. A questão do celular, ele tem todos esses negócios aí, porém está muito mais coisado, né? O aplicativo ainda mobile não está muito legal, assim, nossa. Aqui são as séries, né? Fazer uma parceria com a Netflix aí, lançar a série. Brincadeira, vamos lá. Então tá aqui todas as aulas. Eu creio que tá todas as aulas aqui. Eu creio. Depois eu vou ver certinho, mas está aqui, tá bom? Os Ciclos de Deus. Vamos lá. Entenderam aqui? Eu até fechei aqui, quer ver? Deixa eu até abrir aqui, ó. Aqui tem tudo. Vamos lá. Aqui você pode entrar aqui. E aqui vai ter a área da libertação. Ó. Tem a escola de libertação. Tem a batalha espiritual. Escola de intercessão. Tem umas que não tem nada ainda, porque eu não fui ministrando. Eu quero fechar umas aulas. Tipo assim, tem 2 escolas para eu fechar. Eu quero terminar, que é o discipulado e essa do Ciclo de Deus. Quando eu fechar, eu quero começar profético e um profético em específico e algumas outras escolas, né? Aí eu tenho tempo, né? Porque senão daqui um dia a gente vai ter que fazer a 8ª feira e a 9ª feira para a gente ter tempo de fazer tudo isso daqui que a gente está fazendo, né? A gente fecha umas e aí a gente entra aí, tá bom? Aí você pode entrar lá, Fernando. Entra de boa. Adoração, escola de adoração. Eu quero até, na verdade, não só fazer uma escola de adoração, eu quero também fazer uma escola instrumental, né? Falar da adoração em específico, mas também a gente fazer aulas de violão, guitarra, eu consegui liberar aí. Eu já estou fazendo isso, eu estou mandando para um grupo específico isso daí, uns videozinhos que eu estou tentando fazer. Porém, como eu não estou dando sequência, demora às vezes 15 dias, 20 dias para mandar um vídeo, eu não quero abrir ainda para as pessoas, porque quando você faz, você tem que ter as pessoas esperam, né? Então, eu quero ver se eu fecho, aí eu pego aí, por exemplo, fechei o discipulado, que é segunda-feira, aí eu vou pegar a aula de instrumento, aí a gente vai estudar guitarra ou violão, né? Harmonia, melodia, ritmos, improviso, tudo, e aí eu vou dando uma aula, a gente tem aula teórica e aula prática, tanto da parte de adoração espiritual, como a parte de ministrar ou fazer mesmo, tocar. Acho que vai ser legal. Então, a gente vai, como diz, meu papel é equipar a igreja para que
para quem quer tocar e para quem quer participar também, né, da adoração em si. Não precisa querer tocar, não. Cantar, não tenho ainda essa coisa, não. Mal é mal conseguir cantar minha esposa, né? Foi a única que eu consegui cantar mais ou menos ainda. Mas sou ruim, meu irmão. Mas eu posso ver com os irmãos que pode tentar fazer isso daí. Amém? Vamos lá. Mais alguém queira falar? De jeito nenhum. Faça um migué de vez em quando com os outros. É só migué. É verdade. Oh. Toca. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Senão nós bora para a aula. Então, simbora. Vamos lá, meu povo. Nós falamos a respeito dessa questão dos ciclos e os portais da alma. Veja, os 7 portais da alma estão ligados também aos 7 dias da semana. Entendeu? É muito interessante, querido. Cada dia libera uma frequência e cada frequência libera uma atuação na questão da semana. Então, a gente viu aqui a respeito dos dias, né? Começando aí pelo dia do sol. E quando a gente fez a renúncia, se você percebeu, a gente foi também fazendo desconexão de partes do nosso corpo para poder atuar aí. Então, cada dia ele está ligado também a um portal. Então, a nossa alma, o nosso corpo, ele funciona também pelo ciclo da semana. Gente, é muito sincronizado. É muito sincronizado. E você vai ver, por exemplo, que todas as vezes que nós falamos da questão de Kundalini, da questão das duas serpentes, você vai ver que elas vão estar sempre interagindo com Sol e Lua. Então, a obra maligna, eles sempre vão estar agindo por Sol e Lua. Eu vou postar um texto aqui para que você possa entender mais. Vamos lá. Eu já até falei aqui, né? Quando a gente fala de Cronos, ó, você vai ver, de Cronos não, de Hermes, você vai ver que ele vai estar ligado ao sistema e sempre ligado à Lua e o Sol. Então, as duas serpentes, na verdade, querido, são as duas serpentes ativadas, uma pelo Sol e outra pela Lua. Então, é a sabedoria de Apolo e a sabedoria de Lilith. Por isso, Sol e Lua, eles caminham juntos. Eu vou dizer uma coisa aqui, que eu falo... É interessante. Isso você vai criando um hábito, viu? Na hora que você criar um hábito, você não pode criar isso como uma forma sistemática, mas você criar um hábito de você entrar em portais, um hábito de você entender. É muito interessante isso. Não, isso é top. Quando a gente começa a fazer isso, você vai entendendo, você vai fluindo. A questão toda é você se desconectar. Eu vou postar um texto aqui, vamos lá. E a gente volta para isso daqui. E aí eu quero compartilhar algo com vocês. Vamos lá. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui.
Ó, Êxodo 13. Êxodo 13, do 20 ao 22. Diz assim: tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, a entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhasse de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Veja que havia duas manifestações extraordinárias. De dia havia uma nuvem, de noite uma coluna de fogo. Eu já falei aqui várias vezes para vocês. Isso ele trouxe, parece que é algo muito comum, né? Teologicamente, eu sempre ouvi isso. Ah, mas isso era para proteger do sol escaldante e para proteger do frio e dos animais, né? Então, a gente vai ver aí essa proteção. Porém, quando nós vamos nos aprofundar mesmo em termos proféticos, você vai ver o seguinte aqui. Gênesis 1, versículo 14. Abre aí. Gênesis 1, 14. Do 14 ao 19. Diz assim: disse também Deus, haja luzeiros no firmamento do céu para fazerem separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, para estação, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento do céu, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas e as colocou no firmamento dos céus, para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Então veja aqui, queridos, que os ciclos de Deus, eles estão totalmente ligados a essa palavra de governo da parte de Deus. Como assim? Vamos lá. Veja aqui. Eles governam, governo, né? Então, essa é uma palavra para eles, dia e noite. Eles governam luz, trevas. Isso é importante, querido. Dia e noite. Dia e noite é interessante, que a gente vai ver algo interessante, mas depois você vai ver que para governarem o dia e a noite. E separação entre luz e trevas. Entendeu aqui? Ele não só tem a ver dia e noite, mas ele também traz separação entre luz e trevas. Ou seja, ele é específico para a luz, outro é específico para as trevas. Quando nós olhamos a árvore do conhecimento, ele vai ter bem e mal, mas é a mesma árvore. O que eu quero falar aqui para você? Que no começo de tudo, Sol e Lua para o nosso sistema solar, veja que o nosso sistema solar, ele vive em torno disso. A vida na Terra depende da Lua e do Sol. Sem Sol e Lua não há vida na Terra. Porém, existem outros sistemas solares, existem outras coisas e milhões de outros, mas nós estamos dizendo do nosso sistema. Então, todo o nosso sistema planetário, ele consiste em Sol e Lua. Então, quando nós vamos ver, ele traz um outro ponto. Que ponto é esse?
estação, meses, dias, anos. Então, isso daqui é um ponto que eles atuam, ou seja, governam dia e noite, eles têm a separação da luz e trevas, mas o Sol e a Lua também determinam as estações, meses, dias e anos. Foi a palavra do Senhor dada a eles, para fazer separação entre dias, ou seja, eles separam dias. É muito interessante essas palavras, eu gosto de analisar cada palavra. Mas veja aqui, queridos, para fazer separação, a palavra aqui é badal, que é dividir, separar, cortar, é colocar de um lado no outro, fazer distinção. Então, preste atenção aqui, o Sol e a Lua distinguem um dia do outro. Porque se você parar para pensar, querido, não tem, humanamente dizendo, eu colocar corporeamente, não tem, não tem um ponto linear. Hoje é dia 12 de agosto. O que faz ser dia 13 de agosto? Não tem sentido, não tem um ponto que faz assim, acabou esse dia, agora entrou um outro dia. Não tem uma linha, que nem a gente fala de um ano para o outro. Não tem uma linha, fala assim, é só dias passando, dias passando, dias passando. Mas espiritualmente e almaticamente tem uma linha divisória, que nem a linha do Equador, ninguém vê, mas está lá, existe uma linha. Que para cima é uma coisa, para baixo é outra coisa. É visível na alma, porém não é visível no corpo. Assim também são os dias. A Bíblia diz que o Sol e a Lua, ele faz separação, ele divide entre um dia e um outro. Então, quando acaba o governo de um dia, espiritualmente começa um outro dia. A nossa alma sente, o nosso corpo não. Mas há uma questão da alma. Há uma linha espiritual nisso. Os meses também, os anos também, os dias também. Amém? Por isso você vai ver que na Nova Jerusalém a Bíblia diz que não tem mais sol e nem lua. Por quê? Porque eles não terão mais governo. O dia e a noite não estará mais sobre o governo desses dois astros que caíram e se corromperam. Por isso eles serão julgados. Já ministrei isso. Eu creio, Éder Gregório, creio que tudo que existe no céu, visível, chamado cosmo ou universo, é vivo. Então, eu não creio que, por exemplo, Marte seja uma bola de pedra. Eu creio que é um ser criado por Deus, que existe a sua alma própria, existe o seu fluir, e ele existe também o seu governo. Eu não creio que o Sol é uma bola de fogo usada, não. Eu creio que é um ser chamado Sol, que nós demos o nome de Sol, mas ele pode ser chamado Apolo, ele pode ser chamado Horus, ele pode ser chamado o que for, Apolion, que ele governa. Eu não creio que a Lua é uma bola de pedra que roda em torno... Não, eu creio que é um ser chamado Lilith, ou Lua, ou Selene, e esse ser, ele governa, ele tem governo, ele tem um corpo, como o apóstolo Paulo diz, que cada ser ganhou um corpo. Existem os corpos terrestres e existe também os corpos celestes. Cada um tem o seu corpo. E preste atenção, querido, eu creio nisso, que quando nós formos para a glória, nós não teremos nada a ver com esse tipo de corpo. Até porque não terá mais casamento. Então, esse corpo que nós temos aqui, a gente pode ser uma outra coisa lá. A gente pode ter uma outra aparência bem diferente. Quando a Bíblia diz que Jesus será o sol da justiça. Jesus será o sol que alumia. Então, será que Jesus tem esse corpo que a gente tem? Ou ele veio com esse corpo para que nós pudéssemos entender? Mas ele tem um outro tipo de corpo. Quando a gente vai para os seres angelicais, eles são todos coisados. Imagine, querido, um ser. Os 4 seres viventes são uma roda dentro de uma roda que gira cheio de olho. É um trem louco de a gente entender. Né?
Você vai ver lá glória a Deus. Quem sabe que a gente vai ser um planeta, né? E aí a gente vai ser mais gordinho. Brincadeira à parte. Mas a gente vai ver que os seres angelicais, eles são totalmente coisados, eles são totalmente diferentes daquilo que a gente conhece, né? Então, a gente precisa entender. Se a gente entender esse ponto, tudo que eu estou explicando aqui faz sentido. Se a gente não entender isso, querido, tudo perde o sentido. Nalva, pode fazer a pergunta sim, filho. Pergunte. Apóstolo, lá em Abacuque 3 fala, os montes te veem, se contorcem, as correntes passam nas profundezas do mar. Eu fico imaginando, não sei se é uma loucura da minha cabeça, os terremotos, os tsunamis, o homem vê como algo, como uma vingança ou como algo que o ser humano fez e de alguma certa forma prejudicou a natureza e ela deu uma resposta. Isso, como o senhor está dizendo que é um ser, né, são todos seres e tudo se prostra, né, com a palavra de Deus se prostra diante de Deus, não seria isso uma manifestação de adoração a Deus, mesmo algo que vai prejudicar os humanos, mas como algo que, em obediência ao que o Senhor está falando e mandando sobre a terra? Eu fico imaginando, se tudo se dobra diante dele, então por que que o núcleo da Terra ou até mesmo as ondas não fariam algo de tipo disso, como isso que eu disse agora? Sim, poderia ser uma manifestação da própria Terra. Eu creio que a Terra tem uma alma. Isso daí, se você for para qualquer outra coisa, você vai ver a alma da Terra. Até eles adorando a alma da Terra, chamada Pachamama, Mãe Terra, ou qualquer outra coisa, né? Então você vai ver que a Terra é viva. Isso daqui irmãos, você pegar biologicamente, você vai ver que a Terra é viva. A Terra não é morta, ela é viva. Ela tem as suas manifestações. Eu também vejo, Nalva, esse ponto. Eu vou dar um exemplo aqui. Se você sim, verdade. Por exemplo, se você pega o teu corpo aqui e começa a destruir, cachaça, comida errada, daqui a pouco o teu corpo começa a convulsionar, ou seja, o teu corpo vai começar a dar uns brego-dego. Assim também é a Terra. O ser humano, o que tem feito? O ser humano tem destruído essa Terra, tem tirado a proteção dela. Se você começar, por exemplo, vai dar câncer de pele, vai dar, se você ficar exposto, né, se você fazer alguma coisa, então vai dar câncer na pele. Então, o que a gente está fazendo? Desmata tudo, vai dar um câncer na terra, que é o excesso, aí você vai ver a sequidão, você vai ver a destruição. Então, também é uma resposta da próprio espírito da terra convulsionando acerca do que estão fazendo. O homem, ele veio para poder guardar essa terra. É como nós somos esses guardiões, né? Nós somos responsáveis de manter as coisas em devido lugar. Então, esse desequilíbrio, tudo que nós estamos fazendo, também pode trazer uma convulsão nesse corpo terrestre. Nós somos responsáveis por isso. Então, essa resposta dos maremotos, terremotos, pode ser a terra, né, no seu modo de adoração, mas pode ser também a terra no seu modo de convulsão por aquilo que está acontecendo com ela. É como um corpo. Se a gente começar a maltratar esse corpo aqui, ele vai dar ruim, ele vai parar de funcionar em um certo momento, ele vai colapsar, ele vai dar enfermidade. Então, olha tudo isso como também enfermidades desse corpo terrestre. Entendeu? Pode ser também. Bem, voltando aqui, então, olha que interessante aqui. Quando nós falamos dos 7 espíritos, vamos ver que esses 7 espíritos, ele atua também nessa 7 manifestação da alma. E toda alma, ela é ligada à manifestação também, olha aqui, nas glândulas. Eu já expliquei isso para vocês. Qual é o modo do culto levítico? O culto... Sim, faz sentido, Nalva. Faz sentido sim o que você falou.
O culto levítico, ele fala muito das glândulas. Por que as glândulas? Porque as glândulas, elas são ativadoras. Todas as energias, isso eu vou dizer no meu modo ignorante de falar, mas toda a energia do corpo é produzida nas glândulas. Então, tudo que eu como, ele vai para as glândulas e ali é transformado em energia. Então, a gente vai ver a serotonina e todas as inas, que são, para mim, são energias. Aí, os profissionais aí, como diz, os universitários, responda aí se é ou não é isso que eu estou dizendo, porém, essa energia é produzida nessas glândulas. Então, quando essa glândula está dominada por espíritos errados, toda essa energia produzida, ela vai alterar a minha alma de uma forma, ela vai manifestar na minha alma de uma forma errada. Porque a minha alma, ela trabalha por energia. A alma do ser humano é uma frequência, é uma energia. Então, essa energia, ela é produzida também no corpo. Lembre-se que a alma, ela não foi criada, mas ela nasceu. O Senhor criou, veja, o Senhor criou o espírito. O Senhor formou o corpo. Mas esse sopro, esse vento dentro da matéria cria uma energia. Entendeu? E essa energia, essa frequência é chamada de alma. Então, ela é ativada pelas minhas glândulas. As glândulas, ela faz um papel muito importante na minha alma. Então, por exemplo, o cérebro é uma glândula. E dentro do cérebro tem várias outras glândulas. A pineal, a pituitária, que são glândulas principais aí dentro do cérebro. Então, a gente vai ver que o nosso cérebro é a parte motriz dos nossos pensamentos. E tudo que eu alimento o meu cérebro, eu vou alimentar a minha memória da alma. Meu coração é uma glândula. E aqui ela produz, né, os impulsos do sangue e tudo mais. Então, tudo aquilo que altera o meu coração vai alterar a minha alma também. Fígado. Fígado é uma glândula. E esse fígado também, ele produz energia. Ele vai produzir as coisas, como o apóstolo diz. Todo sistema de vício é uma energia ou uma conexão errada no meu fígado. Está ligado ao fígado. Os vícios estão ligados ao fígado. A tireoide. A tireoide também é uma glândula, que ela produz todos os hormônios. Ou seja, a tireoide é desconfigurada, o corpo vai estar desconfigurado. Os rins, aí você vai ver o baço, o timo, o aparelho reprodutor. Todos esses são glândulas produtoras de energia que faz, então, que as coisas funcionem bem ou mal. Você vai ver que esses 7 espíritos malignos, eles têm uma conexão com a questão das 7 glândulas, assim dizendo, ou de 7 partes que faz, então, com que seja conectado. Vamos lá. Vamos lá, só para vocês verem. Deixa eu só pegar aqui para que vocês entendam com os nossos desenhos.
Vamos lá. Olha aqui que interessante. Se você for ver os chakras, né, na forma da nova era, você vê que cada uma dessas portas está ligado a uma glândula. A uma glândula. Então, a gente tem aqui metade homem, metade mulher, né, que ele vai fazer a figura. Então, tem o primeiro, o coronário, que está ligado à glândula pineal. O segundo aqui, você vai ver a glândula pituitária, né, que está tudo ligado ao cérebro, que está ligado ao terceiro olho. Depois, a garganta, que está ligada à tireoide. Depois, você vai ver o cardíaco, que está ligado a... Você vai ver que está ligado ao timo, né, ao coração. Depois você vai ver aqui o diafragma, que é chamado de plexo solar, que está ligado ao pâncreas e à suprarrenal. Depois a via umbilical. E aí você vai ver o raiz, que eles chamam, né, que é o ovário na mulher e o testículo no homem. Que está ligado, então, à questão da reprodução, né? Então, quando nós olhamos aqui, que são as 7 principais glândulas, né, chamado de glândulas endócrinas, e ele está relacionado a cada um desses dias, eles jogam uma frequência. Vamos lá. O que seria a palavra chakra? O cóccix está ligado o da coluna, que ele é bem no cóccix. Ele é o raiz também. Ele está ligado aqui, ovário, testículo e o raiz, que é o cóccix. Então, dentro desses daqui, nós vamos ver o seguinte. Ele está... como que eu posso dizer? Esses 7 espíritos, eles vão precisar. O que segundo a nova era, o que eles dizem ser chakras? Vamos pegar aqui uma definição deles. Bem, a definição deles. Olha aqui. Vamos lá. Olha que interessante. Segundo a nova era, eu estou pegando a explicação deles aqui, queridos. Isso daqui não é meu, não, é deles. Olha o que eles dizem. Os chakras são centros energéticos distribuídos pelo corpo originário das escrituras sagradas do hindu. A palavra chakra significa roda em sânscrito e não à toa. Eles estão em constante movimento. Sua comunicação se dá por canais condutores chamados nadis, por onde passa a energia vital. De acordo com a terapeuta holística Simone, não sei das quantas, eles representam nossos centros magnéticos vitais que fazem parte da natureza sutil do ser humano. Por isso, exerce tanta influência sobre a saúde e o comportamento. Veja, parte física e emocional. Vamos lá. Outro ponto. Segundo eles, vamos lá. Só um pouquinho aqui. O corpo, em suas diversas facetas, isso é física, emocional, espiritual e mental, está sob responsabilidade dos chakras. Olha o que a nova era diz, que todo o corpo ele está pela responsabilidade, ou seja, esses 7 portais, ele é responsável por todo o alinhamento do corpo, da alma, e até mesmo da alma, que é um contexto espiritual. De acordo com o texto védicos, sagrados no hindu, existe mais de 80 mil desses centros energéticos
é localizado em nossa geografia, trabalhando diretamente para garantir a manutenção da casa, que é o corpo. Os mais importantes, no entanto, são setes, que estão localizados ao longo da coluna vertebral. Cada um tem uma área de atuação específica e o conjunto completa as 7 principais glândulas do sistema endócrino em todo o componente da estrutura humana. Ou seja, se você for colocar o corpo, ele tem mais de 80 mil pontos energéticos. É muita coisa, né? Tá, pois bem, já mostramos aqui os 7 principais. Vamos lá. Vou mostrar uma outra coisa aqui. Cada uma dessas daqui, eles também estão relacionados a um símbolo, mas o interessante é que eles estão relacionados também a uma pedra e também a uma cor. Entenda? Está relacionado a uma pedra e a uma cor. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Agora vamos lá. Apóstolo, mas isso aqui é muito místico. Gente, deixa eu só dizer uma coisa. Cuidado para a gente não pirar o cabeção. Porque eu vejo gente pirando o cabeção com essas coisas. Eu estou dando aqui fundamento para vocês. Mas eu vejo a galera agora, depois entrando no misticismo com isso. Pegando a pedra da tribo. E não sei, daqui a pouco a gente está místicos cristãos. Cuidado com isso. Eu estou explicando como funciona. Não estou dizendo para você fazer. Amém? Eu só estou te explicando a base bíblica e te dando base bíblica para isso. Senão daqui a pouco nós vamos ter os esotéricos gospels. Né? Você sabe que os crentes é meio doido. Tirando nós é top das galáxias. Mas vamos lá. Olha aqui, cada pedra ele tem uma função. Cada pedra ele tem uma função dentro do contexto. Vamos para a Bíblia. Vamos lá, vamos para a Bíblia aqui. Vamos ver. Abra aí em Êxodo 25. Êxodo 25. Vamos lá. Diz assim, Deus manda trazer... Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que me tragam ofertas de todo o homem cujo coração o move para isso. Dele recebereis a minha oferta. Essa é a oferta que deles recebereis. Ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho, fino, pelo, cabo, especiarias, pedra de ônix, pedra de engates, para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário, parará, parará. Então aqui, veja que havia uma coisa chamada estola. Então, que são a estola sacerdotal.
Essa estola é uma roupa, aonde nessa roupa era encaixado o peitoral. E nesse peitoral, ele vinha... deixa eu pegar aqui. Nesse peitoral, ele tinha 12 pedras. Nessas 12 pedras, que era o peitoral, representava as 12 tribos. Cada pedra representava uma tribo. Ou seja, cada pedra tinha uma influência. Então, veja, dentro da questão bíblica, nós vamos ver que tudo isso está ligado uma coisa à outra. Bem, as glândulas, as energias, ou seja, a potência do espírito ligado, dominando toda a alma do ser humano, que também está ligado com a questão da terra, com essas questões da pedra. Bem, que a pedra representa isso, a rocha. Então, a gente vai ver aí que também cada dia da semana está representado, vou dizer agora para o lado maligno que a gente viu, com uma pedra, representado também com uma glândula, que faz com que haja uma disfunção, mas também está ligado a um dia da semana bíblico, ou seja, um Espírito de Deus que traz uma organização. Amém? Traz uma organização. Cada espírito, dos 7 Espíritos de Deus, é como que organiza esse centro da nossa alma, trazendo os frutos dele, trazendo o alinhamento para que eu possa viver tanto nessa terra, porém, com o fluir do Espírito Santo sobre a minha vida e sobre o desatar. O que nós estamos estudando é que cada dia desse, ele vem também com um espírito, ou seja, com um vórtice, como diz, com uma linguagem da nova era, e isso ele atinge a glândula do corpo humano, trazendo uma disfunção. Quem são? Nós vamos ver os 7 Espíritos de Deus, né, que é o que alinha todo o nosso corpo, alma e espírito, mas existe também 7 espíritos das trevas, que esses 7 espíritos é conhecido como os ascensionados, que eles também interferem, criando em nós toda uma deformação, fazendo com que a nossa alma se pareça com a alma do anticristo. E o Espírito de Deus nos transforma para que a nossa alma se pareça com a alma do Cristo. Entendeu aqui? Então, esse 7 espírito nos faz a nos parecer com Cristo. E esses 7 ascensionados faz com que a nossa alma se pareça com a alma do anticristo, que é a mentalidade diabólica, a mentalidade cósmica. Então, o fundamento de tudo isso é isso. Cada espírito, ele nos leva a viver o Espírito de Deus. Cada uma das... Como que eu posso dizer? Cada um dos 7 espíritos ascensionados nos leva a nos distanciar de Deus. Bem? Sim, é verdade. Sim. Não como pode, como deve, né? Fazer isso para que o Senhor possa nos alinhar. Entender aqui, queridos? Ficou alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Ficou alguma dúvida ou não?
Veja aqui. Esse daqui são chamados os ascensionados. E se você parar para pensar, queridos, preste atenção aqui. São os pecados. Irmãos, eu não quero ser assim xiita, mas também uma má alimentação. Não sei se vocês têm percebido isso. Quando se trata das trevas, você vai ver que aqueles que querem ter contato com as trevas de uma forma, né, com o cosmos, eles precisam melhorar até a alimentação deles. Por que hoje está nessa onda do veganismo, do naturalismo? Porque as pessoas querem se tornar mais espirituais. Uma má alimentação, ela traz no nosso corpo e na nossa alma um bloqueio. E aí a gente vai entender por que Deus traz um monte de restrição alimentar. Você entendeu? Por que o Senhor traz um monte de restrição alimentar? Por quê? Porque isso é algo que faz com que o nosso corpo também funcione bem, porém a nossa alma também funciona bem. Vamos lá, a gente nunca viu uma geração tão atacada com a questão de, oh Jesus, de depressão, de ansiedade. A gente nunca viu uma geração tão atacada com tristeza como a nossa. A gente nunca viu uma geração que come tão errado como a nossa. Entendeu aqui? Então, isso, elas são, eles são fundamental. Por isso, uma boa alimentação. Né? Não estou dizendo, querido, pelo amor de Deus, veganismo, essas questões, não. Mas estou dizendo uma boa alimentação. Evite comer muita porcaria. Se você quer ter um nível profético, vai para os profetas. Você vai ver que eles tinham uma dieta alimentar diferente. Eles tinham algumas restrições. Né? Até no Novo Testamento, por que João comia só gafanhoto e mel? Porque dependendo do nível que você quer entrar, Deus vai te pegar alguns alimentos. Alguns alimentos. Alguns alimentos o Senhor vai te pedir. Então, isso mas, apóstolo, é pecado? Não é pecado. Não estou dizendo pecado. Ah, mas se eu comer certas coisas, eu vou para o inferno? Não, você não vai para o inferno. Né? Uma das coisas que foi expressamente proibido foi sangue. Então, cuidado aí com comidas que vão sangue. Né? O que é comida com sangue? Sarapatel, essas coisas que é o sangue misturado ali da galinha, do boi, do porco. Cuidado com isso. Também, isso daí foi expressamente proibido para os gentios. No concílio apostólico, a gente vê expressamente essa proibição. Sim, tem alguns alimentos que, às vezes, em cada estação, por isso que a gente entra em jejum por estação, essas coisas todas, né? Tem a ver com as glândulas? Tem também. Toda alimentação tem a ver. Bem, querido, tem a ver. Não, nunca ouvi falar desse adenocrome. Eu vou estudar sobre isso. Né? Daniel, você vê quando ele queria uma potencialização aí, ele entrou aí fortemente. Né? O açúcar, por isso que eu sempre falo do tal do açúcar, dos coisas. É complicado. Interessante isso. Fernanda, pode falar, se você queria falar alguma coisa? É só uma dúvida, apóstolo. É porque uma vez não, né? Meu esposo, ele gosta de estudar essas questões de glândula pineal, esses negócios. E ele estudando sobre essa questão, ele viu que o nosso cérebro, na glândula pineal, perto do nosso pescoço, assim, para baixo um pouquinho da nuca,
essa glândula tem uma glândula pineal, que eu não sei falar o nome, mas é como se fosse o órgão reprodutor masculino. Aí ele associou na questão que o Senhor ele pedia para a questão da circuncisão. E Paulo, no Novo Testamento, né, ele fala que a gente tem que que no caso a renovação da mente seria a nossa circuncisão. E aí entra nessa questão da alimentação, que há alguns... por isso que o Senhor ele colocou alguns certos tipos de alimento, porque calcifica essa glândula pineal, tipo, fecha a abertura... É como se fechasse a nossa abertura espiritual para o Senhor e esses demônios, eles entrassem. É tipo mais ou menos isso. Eu não estou sabendo explicar direito, mas acho que deu para o senhor entender melhor. Aí eu queria ver se tem a ver essa questão também, porque dessa questão mesmo da circuncisão. Eu creio que tem sim. Tem muita coisa a ver, sim. Tem muitas coisas que estão Depois eu bloqueando. mando a figurinha, porque tá bem, porque foi mesmo da ciência, sabe? Pegou a foto do cérebro e tem na fronte, né? Mas também tem bem pertozinho da nuca mesmo. Era como se a Kundalina usasse essa parte mesmo de proposital. É muito interessante, que forma certinho o órgão genital masculino. Legal, manda para mim. Manda para mim mesmo. Vou querer ver. É interessante, a gente tem algumas bases, né, até física e científica. Quando nós vamos para esse contexto aqui, irmãos, é muito interessante que a gente está... Vocês estão conseguindo ver aqui? Deixa eu só interromper aqui. Quando a gente entra aqui, você vai ver que isso daqui parece a questão do arco-íris, né? É chamado no mundo arco-íris. Então, você vai ver que esses espíritos aqui, eles vão trazer a mentalidade arco-íris, né? Que a gente vê tanto, né? Mentalidade libertina. Então, eles são os propagadores durante a semana para trazer a mentalidade de libertinagem que nós estamos vendo hoje. Então, como já deu nosso horário, semana que vem a gente vai, se Deus quiser, falar um pouquinho de cada um deles e continuar entrando aí para as festas e os meses, né? Que a gente precisa entrar para a gente ir terminando. Nem alguma dúvida? Então é isso, é só. Deus abençoe, queridos. Fiquem com Deus. E vamos continuar. Shalom a todos.